Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Vamos realizar hoje a lição número 4 da nossa revista de leitura bíblica em classe. Hoje nós estaremos abordando o tema Ídolos na Família, que tem o texto áureo em 1 João, capítulo 5, versículo 21, o qual está escrito: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Aleluia. Antes da gente estar começando esse estudo, vamos fazer um minuto de oração, pedir que o Senhor venha abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento, que a cada dia mais a gente possa estar aprendendo e praticando a palavra do Senhor, né? Amém, irmão? Vamos estar orando neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença nós nos colocamos neste momento, Senhor. Pai querido e santo, abre, Senhor, nossa mente, nosso entendimento, dá-nos, Senhor, sabedoria, ajuda-nos, Senhor, a cada dia a vencer, Senhor, os desafios, Senhor, a vencer, Senhor Jesus, os ídolos, Pai, tudo aquilo que o diabo tem colocado diante de nós, Senhor, querendo tomar o lugar que é só seu, Senhor, que é só do Senhor, que só o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Amém? Vamos estar fazendo a leitura neste momento, amém, irmãos? Aleluia. No livro do... Aliás, a fim de nós aprofundarmos no tema desta lição, analisaremos duas passagens bíblicas, nas quais os ídolos estavam presentes e até mesmo se tornaram naturais no seio familiar do povo de Deus. O primeiro caso se dá envolvendo o sogro e a esposa do patriarca Jacó. Na ocasião, Raquel furtou alguns ídolos do seu pai, Labão, sentindo-se injustiçada e preocupada por não receber dele herança. Já o segundo exemplo se passa no tempo dos juízes de Israel, quando o eframita Mica fabricou ídolos e construiu para eles um santuário em sua própria casa. Por meio desta lição, refletiremos sobre as formas sutis como a idolatria pode se instalar nos lares, abrindo espaço para outros pecados e causando grandes prejuízos familiares. Aqui no livro do Gênesis, no capítulo 31, fala assim, então, irmãos: Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos. Ele levou todo o seu gado e toda a sua fazenda, o que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Leia e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E disse ela a seu pai: Não se acenda a ira nos seus olhos de meu senhor, que não possa levantar-me diante da tua face, porquanto tenho costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Aleluia. Em Juízes 17 está escrito assim, irmãos: Havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, e assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém a sua mãe disse: Inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura de fundição, de sorte que agora te tornarei a dar. Porém ele resistiu
aquele dinheiro, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e a sua mãe tomou 200 moedas de prata e deu a Oríveis, o qual fez delas uma imagem de escultura de fundição, e esteve na casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Aleluia. Temos nessa lição duas histórias distintas que relatam a convivência com a idolatria dentro da casa. No primeiro caso, temos Raquel, a mulher de Jacó, que sabia que seu marido servia ao Deus de seus pais e que ele era poderoso, invisível, não precisava de ídolos de sua imagem. Entretanto, Raquel achava-se insegura quanto ao seu futuro, sentindo-se injustiçada pelo seu pai, que não lhe deu nenhuma herança, nem a ela, nem a sua irmã Léia. Resolveu furtar as pequenas estatuetas ou ídolos de seu pai, que eram os pequenos deuses dentro da casa de Labão. O segundo caso é o de Mica, uma efraimita, que viveu no tempo dos juízes em Israel, e que, unindo-se aos danitas, fabricou ídolos e construiu um santuário para eles em sua casa. Nesta lição veremos as consequências da idolatria dentro de uma casa. Amém? Os ídolos encontrados na tenda de Raquel. A fuga de Jacó e sua família para a terra prometida, depois de muitos anos de trabalho para o seu sogro Labão, tendo prosperado muito, Jacó resolveu voltar à terra de seus pais, em função dos ressentimentos que haviam entre ele e seu sogro, e não vendo possibilidade de liberação para viver sua própria vida, Jacó resolveu fugir das terras de Labão, sem falar nada a ninguém. Quando foi descoberta sua fuga, Labão e seus filhos resolveram ir atrás dele para fazê-lo voltar. Está escrito em Gênesis capítulo 31, o versículo 22 e 23. Labão era um homem idólatra e possuía pequenos deuses no interior de sua casa, para os quais ele orava e pelos quais acreditava ser ajudado. Eram, na verdade, terafins fabricados de madeira, pedra ou barro, cujas imagens eram veneradas e adoradas como amuletos para proteção familiar e pessoal. Quem os possuísse também tinha o direito à herança. Quando Raquel percebeu que seu pai não lhe dera herança nenhuma, ela furtou os ídolos dele. Ao chegar ao acampamento de Jacó, Labão indagou-lhe a respeito dos seus ídolos e não os encontrou, porque Raquel os ordenara, os escondera na albarda de um camelo e se assentou sobre eles. Raquel sentou-se sobre os ídolos para que Labão não os encontrasse. Ela usou a justificativa de que estava no período menstrual para não levantar de cima do camelo e, consequentemente, para seu pai não encontrar os ídolos ali. Fica claro que, embora Labão acusasse Jacó de roubá-lo, foi sua filha Raquel quem furtou seus ídolos e por isso o enganou, e Labão não encontrou seus ídolos. Esse episódio gerou uma grande discussão entre Jacó e seu sogro. Está escrito em Gênesis capítulo 31, versículo 36. Aleluia. O monoteísmo é a crença em um único Deus. Era uma característica da religião hebraica. As antigas religiões eram politeístas, ou seja, cultuavam muitos deuses.
Mas o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o Criador e Senhor de toda a terra, o único e verdadeiro Deus. Saber isto era importante para Israel, pois a nação estava prestes a entrar em uma terra cujos habitantes criam em muitos deuses. Tanto naquela época como hoje existem os que preferem colocar sua confiança em muitos deuses diferentes. Aleluia. Mas chegará o dia em que o Deus será reconhecido como o único Deus. Ele será rei sobre toda a terra. Está escrito em Zacarias, capítulo 14, versículo 19. O diabo ofereceu o mundo inteiro a Jesus, desde que ele apenas se ajoelhasse e o adorasse. Hoje o diabo nos oferece o mundo, tentando envolver-nos pelo materialismo, na busca pelo poder. Podemos resistir às tentações do mesmo modo que Jesus fez. Se você almeja algo que o mundo oferece, cite as palavras cite as palavras de Jesus ao diabo: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Amém. Meus irmãos, a idolatria e o caráter antiético de Mica. Apesar de um nome especial, cujo significado é quem é como o Senhor nosso Deus, Mica não correspondia à importância do nome que tinha, porque não honrava a Deus em sua vida. Ele tinha uma família, embora o relato bíblico não cite a sua esposa. Sua mãe, com quem ele vivia, era muito rica. O povo que vivia na região montanhosa de Efraim tinha se corrompido por causa da idolatria. Havia em Israel, de modo geral, um abandono total aos mandamentos da lei de Moisés, em que o povo de Israel aderiu a um sincretismo religioso que implicava uma apostasia total. Além do abandono da lei do Senhor, as famílias começaram a adotar esse sincretismo religioso dentro de suas próprias casas, admitindo ídolos caseiros para os quais faziam cultos e adoravam como objetivo de obter favores materiais. Os valores morais e éticos foram abandonados e Mica era o fruto dessa corrupção moral. Por isso não foi difícil para ele roubar a própria mãe. Mica havia construído em sua casa um santuário para pequenos deuses, ou seja, terafins. A escritura diz: e tinha este homem Mica uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Mica havia roubado a própria mãe, sem que ela soubesse, e levou consigo 1.100 ciclos de prata, equivalente a 13 quilos do metal. Visto que sua mãe não sabia que era seu próprio filho quem a furtara, ela lançava maldições sobre Labão. Está escrito em Juízes, capítulo 17, versículo 2. Temendo sofrer com a maldição da mãe, Mica foi à casa dela e confessou seu pecado e restituiu completamente todo o dinheiro. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. Sua mãe retirou a maldição e tomou parte do dinheiro e deu a ourives para que fizesse imagem de escultura para a casa de Mica. Está escrito em Juízes, no capítulo 17 e no versículo 4. Mica tinha uma casa de deuses. Pelo contexto bíblico, a família de Mica era de judeus, mas não mais desviada da fidelidade de Deus. Servia a falsos deuses representados por pequenos ídolos, chamados terafins. Mica e seus familiares afirmavam estar servindo também ao Deus de Israel,
Entretanto, naquele período histórico, no tempo dos juízes, cada um fazia o que lhe bem parecia certo, por conta própria. E depois de ter seus terafins em casa, Mica resolveu também mandar fazer um éfode, que era utilizado somente pelo sumo sacerdote israelita, e o entrega a seu filho, separando para ser sacerdote na sua casa. Depois aparece um levita que não tinha onde morar, e Mica os convida a viver em sua casa e tornar-se o sacerdote da família pelo Deus de Israel. Está escrito em Juízes, capítulo 17, versículo 9. Essa mistura de divindades falsas estava presente na casa de Mica. Todos quantos chegassem à sua casa encontrariam o Deus que desejassem invocar. Infelizmente, um homem da tribo de Efraim que deveria honrar o Deus do seu povo, que o libertou do Egito, agora se encontra comprometido com ídolos de uma região pagã. Aleluia. A restituição promovida por Mica não foi por arrependimento voluntário, mas porque sua mãe lançara maldições contra o ladrão, e um homem bastante supersticioso certamente temeria manter para si um ganho obtido desonestamente sob maldição. Em retribuição, a mulher consagrou a prata ao Senhor para fazer uma imagem de escultura de fundição, ou seja, um ídolo. Essa associação de idolatria com o nome do Senhor é uma triste constatação do alcance da corrupção promovida pela religião cananeia sobre a adoração pura a Deus. A imagem de fundição, um termo que também significa cobertura, pode ter sido um tipo de revestimento com o mesmo formato do ídolo que ela guardava. A mãe separou 200 peças do montante recuperado e entregou a Ourives, que fez a imagem e sua cobertura. Mica fez um santuário com éfode para ser usado por um sacerdote enquanto estivesse diante do santuário. E Terafins então consagrou um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. A anarquia civil-religiosa é explicada com base no fato de que não havia rei em Israel naqueles dias para instruir o povo. Como consequência, cada um fazia o que achava certo. Este é o abismo no qual qualquer pessoa mergulha mais cedo ou mais tarde se abandonar os princípios morais e absolutos e a autoridade das Escrituras. Em ambas as histórias citadas, de Raquel e a de Mica, a crença em ídolos domésticos indicava a forte influência pagã em lares israelitas. A partir desses dois casos bíblicos, somos convidados a refletir a respeito da idolatria hoje. Os ídolos domésticos dos tempos atuais. O apóstolo João enfrentou em seu ministério um problema com ídolos caseiros de famílias cristãs que tinham dificuldade em abandoná-los. Por isso o apóstolo aconselhou: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Está escrito em 1 João, no capítulo 5, versículo 21. Para uma pessoa não crente em Cristo, a vida cristã é irreal, já que o que se vive no mundo vive-se pelo que se vê e sente, e não pelo que a vida cristã exige. Ora, os ídolos são temporários e representam aquilo que é falso e vazio, porque são enganosos.
Qualquer coisa se pode tornar um ídolo dentro de casa, como por exemplo, um emprego, um carro, um dinheiro, um filho, um pai, uma mãe ou um estilo de vida. Ora, como identificar idolatria dentro e fora de casa? Tudo aquilo que requer lealdade, honra acima de Deus constitui-se idolatria. Paulo escreveu aos Coríntios: o ídolo nada é no mundo. 1 Coríntios 8:4. Por isso, é um perigo endeusar pessoas colocando-se na posição ou acima do próprio Deus, identificando os ídolos modernos dentro dos lares. A proliferação da cultura, da mídia, entrou em nossas casas e, queiramos ou não, convivemos com ela e no dia a dia. A mídia, por si mesma, é neutra, pois é o meio pelo qual serve a sociedade como canal de comunicação através do rádio, da televisão, da internet, dos smartphones, da rede de computadores e de outros meios. Ela é um modo de comunicação que deve ser usado com sabedoria. Entretanto, não podemos ser manipulados por ela, que faz parte de um mundo tecnológico e intelectual no qual todos vivemos. O que não podemos é fazer o uso acrítico desses instrumentos. Precisamos levar em conta o cuidado quanto ao perigo da concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Quero estar lendo aqui 1 João, o capítulo 2, o versículo 16 e 17. Onde está escrito assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, irmãos, o mundo passa, tudo aquilo que o mundo nos oferece, isso tudo vai passar, mas aquele que crê no verdadeiro Deus vai permanecer para sempre. Isso é a promessa que o Senhor nos fez, né, irmãos? Isso é a promessa e a confiança que nós temos que ter unicamente no Deus verdadeiro. Precisamos reagir contra os inimigos da nossa família. Jesus disse em seu sermão da montanha: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? A igreja é o sal da terra e por isso é a única instituição da sociedade capaz de evitar a corrupção dos nossos valores morais e espirituais, para preservar a família atacada pelo vírus infeccioso do sistema mundano. É preciso quebrar os ídolos domésticos que roubam o lugar da nossa vida familiar. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, ídolos não são apenas imagens, esculturas, mas é tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus ou no lugar de Deus. Trabalho, bens materiais, tudo aquilo que a gente coloca, bens materiais, é aquela busca na conquista desenfreada do ter, né, do ter cada vez mais, e esquecendo de adorar e de colocar e de dar o valor que o nosso Deus verdadeiro deve ter, né, irmão? O diabo ofereceu a Jesus todos os prazeres desta terra, mas Jesus não aceitou nenhuma delas. E pela palavra de Deus, Jesus venceu o diabo, né, pela palavra. E nós vemos hoje em dia, né, irmãos, que as pessoas elas querem ser vistas, elas querem ser reconhecidas a qualquer custo. Tudo aquilo que o diabo ofereceu a Jesus,
é o que o mundo quer, né? O mundo quer fama, o mundo quer riqueza, os prazeres dessa terra, mas como a própria palavra diz que isso tudo vai passar, né, irmãos? A palavra de Deus diz que o mundo passa com sua concupiscência, ou seja, com suas ofertas, com o materialismo, mas aquele que faz a vontade do Senhor vai permanecer para sempre. Assim como Jesus não aceitou, né, que nós também não venhamos aceitar o que o diabo nos oferece, né? Porque nós sabemos que essa vida aqui é passageira, mas o que o Senhor tem para nós é eterno. Por isso nós precisamos investir na família, criando barreiras espirituais, morais nos nossos lares para salvar nossos filhos e prepará-los para uma vida sadia e cristã. Aleluia. Que glorifique a Deus. Por isso os ídolos da atualidade precisam ser retirados do nosso meio, para que não venham roubar o lugar de Deus em nossas vidas. Então, irmãos, essa breve estudo de hoje aqui, esse breve estudo de hoje que fala, né? A gente está terminando esse estudo, que os ídolos não são somente imagens de escultura, mas também aquilo que a gente coloca acima de Deus, né? Muitas vezes a gente não deixa de buscar Deus para fazer aquilo que é da nossa própria vontade, né? Isso já se torna um ídolo na nossa vida. Deixar de buscar Deus para praticar um hobby ou coisa dessa natureza também se torna um ídolo, porque tudo aquilo que nós colocamos, a palavra de Deus diz: buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, irmãos, esse foi o estudo de hoje. Que o Senhor Jesus toque em cada coração, né? Esclareça mais algumas dúvidas aí nos corações dos irmãos. E vamos estar orando nesse momento. Que o Senhor venha abençoar cada vez mais você que vai ver esse vídeo. Que Deus abençoe você e sua família. E em nome de Jesus, é o que eu peço nesse momento, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, por mais um dia, Senhor. Agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua infinita misericórdia, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor nos tem sustentado, até aqui o Senhor tem guardado a nossa família, até aqui o Senhor tem guardado os irmãos, Pai. Que o Senhor continue guardando a cada irmão, que o Senhor continue guardando a cada um que for ver esse vídeo, Pai, as suas famílias. É o que eu te peço e te agradeço neste momento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.